Shalom, Haverim. Hoje nós teremos o nosso Shiur Zain, a nossa 7ª aula acerca do Mashiach. E nós estudaremos hoje o seguinte tema: a rejeição dos sacrifícios pelo Eterno. Este tema fundamental deve ser estudado com atenção em razão do seguinte motivo. Uma das provas de que Yeshua é o Mashiach é a seguinte: o Eterno deixou de aceitar os sacrifícios no Beit HaMikdash, no templo. O templo foi destruído após a morte de Yeshua no ano 70, pois o Eterno assim desejou. O Eterno permitiu que o templo, o segundo templo, fosse destruído no ano 70. O Eterno desejou isto por quê? Porque a morte expiatória de Yeshua é suficiente para fazer com que o homem, através do legítimo arrependimento, obtenha o perdão do Eterno. O primeiro templo foi destruído pelo pecado do povo de Israel, e o povo de Israel ficou apenas 70 anos no cativeiro babilônico e logo depois retornou a Israel e reconstruiu o templo. Porém, o segundo templo, ele foi destruído e por quase 2000 anos não existe mais, não funciona, não há mais sacrifícios. Por quê? Porque o Eterno não quer mais sacrifícios de animais, já que o sangue derramado de Yeshua é suficiente para fazer acaparar a expiação pelos pecados de todos aqueles que verdadeiramente se arrependam. E este ponto, a rejeição dos sacrifícios pelo Eterno, é um ponto tão essencial que ele levou o rabino conhecido como Chacham Efraim. Este rabino reconheceu que Yeshua é o Mashiach. E quem foi Chacham Efraim, este rabino? Ele foi um grande rabino em Tiberíades, e ele se tornou um homem proeminente e um homem de liderança da comunidade judaica de língua árabe. E isto daí há muito tempo atrás, pois ele faleceu há mais ou menos uns 95 anos atrás. Bem, ou seja, ele viveu antes da fundação do Estado de Israel em 1948. Então, Chacham Efraim, ele reconheceu que Yeshua é o Mashiach. E a história dele é bastante interessante. Por quê? O que o levou a reconhecer Yeshua como Mashiach foi justamente o fato de ele refletir acerca da destruição do templo e por que o templo ele foi destruído e não existe mais. O rabino Chacham Efraim, ele conheceu um reverendo da Igreja da Escócia. Vou contar agora como ele reconheceu que Yeshua é o Mashiach. A história é a seguinte: Chacham Efraim, ele ficou amigo de um reverendo da Igreja da Escócia, que estava
na terra de Israel. Eles ficaram amigos e o reverendo falava hebraico com fluência. Era um homem erudito e ambos se tornaram muito amigos. E, obviamente, eles conversavam sobre religião, conversavam sobre as escrituras, sobre o Talmud e ponto de vista. Raham Efraim não cria que Yeshua era o Mashiach e o reverendo ficava insistindo que Yeshua é o Mashiach. E eles ficavam conversando sobre essas coisas. Bem, após vários estudos, o rabino Raham Efraim, ele reconheceu inicialmente que Yeshayahu, Isaías 53, a profecia acerca do servo sofredor, o rabino ele reconheceu que realmente o servo sofredor trata do Mashiach, que é uma profecia sobre o Mashiach, conforme a interpretação rabínica mais antiga. Então, ele pensou o seguinte, vejam, ele não cria ainda que Yeshua era o Mashiach, mas o primeiro estágio foi ele perceber que na literatura israelita mais antiga, a profecia de Yeshayahu, Isaías 53, ela realmente é uma profecia sobre o Mashiach. Mas então ele pensou o seguinte, vejam só o que passou na mente dele. Ele pensou, o primeiro templo foi destruído e o povo de Israel foi espalhado por causa de 3 grandes pecados cometidos por Israel. Esse é o pensamento dele. Só para vocês entenderem, o primeiro templo, dizem os rabinos, que o primeiro templo, ou seja, o templo de Shlomo, de Salomão, o templo de Salomão ele foi destruído por 3 pecados do povo de Israel, ensinam os rabinos. Quais são os 3 pecados? Idolatria, imoralidade sexual e derramamento de sangue. Você pode ler isto no Talmud em Yomá 9b. Então, o rabino Efraim, ele pensou, o primeiro templo foi destruído e o povo de Israel ele foi espalhado por conta de 3 grandes pecados, idolatria, imoralidade sexual e derramamento de sangue. Porém, 70 anos depois, o povo voltou e reconstruiu o templo. E então veio a segunda destruição do templo e até hoje o segundo templo não foi reconstruído. E daí ele pensou o seguinte, o rabino Efraim, qual foi a causa desta segunda destruição e da maior dispersão do povo de Israel? Aí ele pensou o seguinte, idolatria não foi o motivo. Isso atestam os rabinos. Disse ele ainda com base rabínica, não houve falta de zelo para com a Torá ou em relação aos sacrifícios. Na época de Yeshua, não havia idolatria. Se houvesse, era em nível muito baixo, mas de um modo geral, não havia uma idolatria grande. Não havia idolatria, não houve falta de zelo para com a Torá, as pessoas cumpriam a Torá de forma razoável e havia sacrifícios. Então não havia motivo para o Eterno destruir o segundo templo e, obviamente, fazer com que cessassem os sacrifícios de animais. Então não havia motivo para o Eterno destruir o segundo templo. E pensou o rabino Efraim, por que o Eterno destruiu o templo? Por que o Eterno nos abandonou por tanto tempo? O que nós fizemos para recebermos isto, para termos esta punição? Ele pensou isso. E então, o rabino Efraim, ele chorou muito em razão do sofrimento do povo de Israel
ao longo dos séculos. Israel, ao longo dos séculos está disperso nas nações e vem sofrendo muito, há muita perseguição. E ele chorou muito, ficou muito triste. As lágrimas caíram dos seus olhos em razão de toda a dor que Israel sofre. Mas mesmo assim, ele não reconheceu que Yeshua era o Mashiach. Ele não reconheceu, mas ele ficou inquieto. E então, o rabino Chacham Efraim, ele orou ao Eterno para descobrir a verdade. E então ele procurou vários outros rabinos para que esclarecessem as suas dúvidas. E ninguém foi capaz de dar uma resposta satisfatória. E aí, o que aconteceu? Ele lutou e ficou convencido de que algum pecado terrível tinha sido a causa da ira do Eterno contra o seu povo, que levou à destruição do segundo templo. Mas depois, ele acabou concluindo que o Eterno destruiu o templo por causa de Sinat Hinam, que é uma expressão que aparece no Talmud, ou seja, ódio sem causa, ódio sem fundamento ou ódio gratuito. Eu posso traduzir Sinat Hinam como ódio gratuito, ódio sem fundamento ou ódio sem causa. Ou seja, dizem os rabinos, vários rabinos dizem, com base no Talmud, em Yomá 9b, os rabinos dizem que o Eterno destruiu o templo, o segundo templo, e Israel é perseguido ao longo dos séculos, pois o Eterno promoveu um ódio sem causa contra Israel. Dizem os rabinos que o Eterno ele externou um ódio contra Israel sem que Israel tivesse feito nada. Israel ele não cometeu nenhum pecado gravíssimo e mesmo assim ele foi punido pelo Eterno. Vejam, eu não concordo com isto não, tá? É óbvio que o Eterno ele só pode punir alguém ou um determinado povo em razão de uma causa. O Eterno não externa ódio a alguém de forma gratuita. Quando alguém é punido é porque a pessoa fez alguma coisa. Então essa história de Sinat Hinam, ou seja, o Eterno ele promove ódio ainda que você seja inocente, isso os rabinos inventaram, mas isto não é verdade. E infelizmente, o rabino Efraim, ele achava, como outros rabinos, que Israel não fez nada, e mesmo assim o Eterno manifestou um ódio sem causa, um ódio sem fundamento algum contra Israel. Então ele achou que o Eterno promoveu esse ódio, mas aí aconteceu algo sobrenatural. Enquanto o rabino Efraim se queixava com o Eterno, lutando contra o Eterno em razão de o Eterno ter manifestado supostamente um ódio sem causa contra Israel, enquanto ele estava assim, de repente, ele escutou uma voz. Ele escutou uma voz mansa, doce e suave, que falava ao seu coração, dizendo: pare de me odiar, ame-me, e eu lhe darei shalom, paz. E então, por meio de revelações sobrenaturais do Eterno, o Mashiach, Yeshua, foi revelado ao rabino Chacham Efraim Baruch Hashem. Baruch Hashem, porque esse rabino chegou ao testemunho de Yeshua
por meio da voz do Eterno, que falou com ele e demonstrou de forma inequívoca que Yeshua é o Mashiach do povo de Israel. E então este rabino, eu não vou contar a história dele toda, mas ele foi perseguido, ele sofreu muito, mas ele morreu crendo, né, depois de anos e anos. Ele morreu em 1930 e foi sepultado em Jerusalém. Ele morreu crendo em Yeshua. E o rabino Efraim, ele chegou à conclusão de que o segundo templo foi destruído em razão da morte de Yeshua, porque a morte de Yeshua tornou desnecessário o sacrifício de animais. Então, isso é um fato fundamental, atestado por este grande rabino, né? Raham significa sábio, é um título que foi dado a ele. O nome dele eu estou chamando de Raham Efraim, mas Raham significa sábio e é um título que é dado, muito comum na comunidade sefaradita. Então ele era chamado de Raham porque ele era um homem sábio. Então este sábio de Israel, ele, além de crer no Mashiach, ele percebeu que o templo foi destruído por conta da morte de Yeshua, razão pela qual os sacrifícios de animais se tornaram desnecessários. E acrescento eu agora que há uma prova histórica de que depois da morte de Yeshua HaMashiach, quando o templo ainda funcionava, mesmo o templo funcionando, o Eterno nunca mais aceitou o sacrifício de animais no Beit HaMikdash, no templo. Por quê? Porque o Talmud relata que o sistema sacrificial ele foi alterado por volta de 40 anos antes de o templo ser destruído. E 40 anos antes do ano 70 é justamente o ano em que ocorreu a execução de Yeshua HaMashiach. Então, vejam, o Talmud fala que 40 anos antes da destruição do templo, ou seja, o templo foi destruído no ano 70. 70 menos 40, chegamos ao ano 30. Já que há uma diferença no calendário, Yeshua morreu com 33, mas há uma diferença de 3 anos, o sistema sacrificial ele foi alterado exatamente no ano em que Yeshua morreu. E o que foi alterado? Eu vou ler o Talmud em Yomá 39a e 39b. Eu vou ler aqui o Talmud e vou fazer comentários acerca deste texto. Está escrito o seguinte, abrem-se aspas. Nossos rabinos ensinaram que, ao longo dos 40 anos em que Shimeon Hatzadik serviu, o tecido vermelho se tornou branco. Daquela época em diante, ele às vezes ficava branco e às vezes não. Mas ao longo dos últimos 40 anos, antes de o templo ser destruído, o tecido vermelho nunca mais ficou branco. Fecham-se aspas. O que é isto? Bem, este texto que eu acabei de ler, ele se refere à atividade do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote.
O sumo sacerdote ele sacrificava um cordeiro no templo, e quando ele ia sacrificar o cordeiro, ele amarrava um pedaço de tecido vermelho entre os chifres do cordeiro. Então ele pegava um cordeiro, pegava um pano vermelho e amarrava nos chifres. E após o sacrifício, de forma sobrenatural, o tecido vermelho ele se transformava em branco. De forma sobrenatural, o tecido vermelho ficava branco. E essa transformação sobrenatural do tecido vermelho em branco, isto significava que o Eterno tinha perdoado os pecados do povo de Israel. E o fundamento disso se encontra em Isaías, capítulo 1, verso 18, em que o profeta disse: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Então o profeta Isaías, o Eterno diz, por meio do profeta, que ainda que os pecados fossem escarlates, vermelhos, os pecados se tornariam brancos. Então o Eterno, ele transformava o tecido vermelho em tecido branco, que era amarrado no chifre do cordeiro. O Eterno fazia esta transformação sobrenatural para provar que ele aceitou o sacrifício. Porém, afirma o Talmud que o tecido nunca mais ficou branco por volta de 40 anos antes da destruição do templo. Isto é, aproximadamente no ano 30, que é justamente o ano da morte de Yeshua, já que há uma variação no calendário. O que isso significa? Se o tecido nunca mais ficou branco, significa que a partir do ano da morte de Yeshua, o Eterno nunca mais aceitou o sacrifício de animais. Os sacrifícios ocorriam, mas o Eterno não aceitava o sacrifício. Os sacrifícios não produziam efeito. Não produziam efeitos. Os sacrifícios não eram suficientes para acaparar a expiação dos pecados do povo de Israel. Logo, a partir da morte do Mashiach, o sistema do sacrifício de animais para a expiação de pecados, esse sistema não era mais aceito pelo Eterno. Por quê? Porque agora somente acapará a expiação por meio do sangue de Yeshua HaMashiach. Então vejam, Reverim, este fato do Talmud é maravilhoso e surpreendente. O sacerdote, o Cohen, colocava o tecido vermelho, o tecido se transformava em branco, e isto era um sinal que o Eterno aceitou os sacrifícios. A partir do ano da morte de Yeshua, os sacrifícios eram feitos, mas o tecido nunca mais se transformou de vermelho em branco. E isto era um sinal, de acordo com o pensamento da época, de que o Eterno estava rejeitando os sacrifícios de animais, rejeitando, obviamente, em razão de o sacrifício de Yeshua ser único, definitivo e suficiente. Mas os antimissionários, aqueles que não creem em Yeshua, eles tentam derrubar todos estes meus argumentos com a seguinte tese. Dizem eles o seguinte, os que não creem em Yeshua. Eles falam: ora,
O profeta Yehezkel, Ezequiel, ele fala sobre um templo que existirá na era messiânica. É verdade, estão certos. E eles dizem o seguinte, e lá no Tanar, o profeta Yehezkel, Ezequiel, ele diz que ocorrerão sacrifícios. Ocorrerão sacrifícios. Então dizem eles, ora, se o sacrifício de Yeshua ele foi perfeito, como eu digo, né? Eles falam, ora, se o sacrifício de Yeshua ele foi perfeito, por que existirão outros sacrifícios de animais no futuro? Então eles dizem que eu estou errado. Eles dizem, ora, Tzadok, você está errado. Eles dizem que eu estou errado. E eles dizem o seguinte, ora, você diz que Yeshua fez o sacrifício perfeito e definitivo. Porém, você está errado porque no futuro haverá um novo templo e lá serão feitos novos sacrifícios de animais. E os novos sacrifícios de animais que ocorrerão no futuro são uma prova de que o sacrifício de Yeshua não foi perfeito, não foi definitivo. Bem, o que eu respondo para essas pessoas é a seguinte: no futuro haverá um novo Beit HaMikdash, um templo? Sim, que será o templo na era messiânica. Eu quero até deixar bem claro o seguinte, existe o Instituto do Templo em Israel que eles estão querendo derrubar a mesquita muçulmana, ali o Domo da Rocha, eles querem derrubar tudo e construir um novo templo. E eu fico até admirado que existem judeus messiânicos que ficam torcendo para a construção deste templo. E este templo, eles farão sacrifícios de animais neste templo. Gente, isso daí é ignorância. Por quê? Perdoe minhas palavras, mas por que isso é ignorância? Porque o novo templo será um templo na era messiânica. Então não adianta nós tentarmos construir um templo com as nossas próprias forças. O templo é um templo que vem com o Mashiach. Não adianta eu me reunir com os judeus de Israel. Existe uma conta bancária que você faz um depósito para ajudar a construção do templo. Não adianta eu pegar meu dinheiro e ficar depositando para construir o templo, porque o novo templo, para que sejam cumpridas as profecias, é um templo que vem com o Mashiach. Então não adianta eu querer construir esse templo, nem você, nem judeu nenhum. Bem, mas voltando ao ponto. No futuro haverá um templo? Sim. Que templo será este? É o templo na era messiânica. Não esse templo que homens querem construir. Isso é templo feito por homens, mas não. É um templo na era messiânica. Ele existirá? Sim. Haverá um sistema de sacrifícios ao Eterno? Sim. Ora, mas para que existirão sacrifícios? Para que existirão sacrifícios se Yeshua já fez o sacrifício? Do rabino ortodoxo, Avraham Yitzhak HaKohen Kook, que ele foi o primeiro rabino-chefe de Israel. Então eu não estou citando o rabino Kook é muito famoso, um dos rabinos mais prestigiados. Existem yeshivot famosas em Israel que foram fundadas por discípulos do rabino Kook. Então, este grande rabino, primeiro rabino-chefe de Israel, ele ensina que no futuro haverá um templo, mas que neste templo nós voltaremos ao estágio original da humanidade. O estágio de Adão,
antes de ter pecado. E neste estágio, obviamente, o ser humano não poderá matar animais, porque no Gan Eden, no Jardim do Éden, não havia morte. O homem era vegetariano. Você não podia pegar um animal e fazer um churrasco. Não existia isso. A alimentação do homem era vegetariana porque não existia morte antes da queda. Então o Rabino Kook, ele ensina que neste terceiro templo, na era do Mashiach, nós voltaremos ao estágio original da criação e o homem voltará ao vegetarianismo, porque todos os grandes rabinos falam que Adão era vegetariano, e o vegetarianismo é a alimentação original que o Eterno criou. A alimentação original era o vegetarianismo. Então o Rabino Kook diz que todos nós voltaremos ao estágio original do vegetarianismo e a única oferenda no templo será de grãos, será uma oferta de minhá. Então ele diz que haverá oferenda, mas não serão sacrifícios de animais, será a oferta de minhá, que é com farinha e óleo. Isso é muito óbvio. Por quê? Porque se não houver mais morte, ninguém poderá matar um animal. E se você não pode matar o animal, você não poderá entregá-lo em sacrifício. E se você não pode entregá-lo em sacrifício, o que você vai oferecer ao Eterno? Diz o Rabino Kook, minhá, a oferenda com farinha e óleo. E, vejam, matar um animal é um ato cruel, ainda que ele morra sem dor. Na era messiânica, a bondade será tão grande na humanidade que a morte vai desaparecer. Então, repito, no futuro haverá um templo, haverá oferendas ao Eterno, sim, mas a oferenda será de minhá, farinha e óleo. E seguindo a mesma linha do Rabino Kook, não só ele, mas o Rabino Haim David Halevi, ele leciona que no período do terceiro templo, a presença divina será revelada em todo o seu esplendor e em toda a sua glória. E não haverá outro sacrifício além da oferenda de minhá, composta de farinha e óleo. Então, além do Rabino Kook, eu estou citando as palavras do Rabino Haim David Halevi, e que a oferenda será de farinha e óleo, minhá, e vários outros rabinos dizem isto. Conclusão: o sacrifício de Yeshua foi o sacrifício perfeito. E a destruição do templo e a rejeição dos sacrifícios pelo Eterno, porque nós acabamos de aprender que após a morte de Yeshua, os sacrifícios nunca mais foram aceitos pelo Eterno, porque o tecido vermelho nunca mais ficou branco no templo. Nós já acabamos de estudar isso. Todos esses fatos comprovam que o Eterno deixou de aceitar sacrifícios. E ele deixou de aceitar sacrifícios porque o tecido vermelho nunca mais ficou branco, e logo depois o templo foi destruído, e até hoje o templo foi destruído, e quando houver o novo templo na era messiânica, a única oferenda será minhá, será de farinha e óleo. Tudo isso indica que o sacrifício de Yeshua foi perfeito e que Yeshua é o Mashiach do povo de Israel. Se você, judeu, se você tem dúvidas se Yeshua é ou não é, o que você deve fazer? Você deve orar ao Eterno. Faça como o Rabino Raham Efraim. Chore aos pés do Eterno. Ore, entregue-se,
fale com o Eterno, busque a verdade, pois o Eterno há de revelar a verdade para você. Escreveu o salmista, Sod Adonai Lireav. O segredo do Eterno é para aqueles que o temem. Se você buscar o Eterno com temor e tremor, se você realmente clamar pela verdade, a verdade será revelada para você. O Eterno revelará Yeshua, HaMashiach, na sua mente, no seu coração e na sua alma. Que todos nós continuemos firmes com esta nossa emuná, com esta fé em Yeshua HaMashiach. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Amém.